Porque o mal sempre parece vencer. Mais ainda, porque os corruptos prosperam, enquanto você luta para ser íntegro. Sabe, na cruz aconteceu a maior injustiça da história, e o que Deus fez com isso vai explodir sua mente. Me dá uns minutos e descubra você mesmo. E o título da pregação nesta noite é: Quando a injustiça avança sem freios, o que Deus pode fazer? É isso que nós vamos dar sequência à pregação da última vez que estávamos nessa série, de Isaías capítulo 10, e nós vamos dar sequência hoje, nesta noite. Eu vou fazer a leitura em Isaías capítulo 10. Nós, na última vez que pregamos, eu preguei do versículo 1 ao 19, e hoje faremos dos versículos 20 a 34. E eu farei a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Acontecerá naquele dia que os remanescentes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se apoiarão naquele que os feriu, mas, com efeito, se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Os remanescentes se converterão ao Deus forte, sim, remanescentes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o remanescente se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: Povo meu, que habita em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ela a levantará como fez o Egito. Acontecerá, naquele dia, que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. Jugo será despedaçado por causa da gordura. Assim, vem a Aite, passa por Micron, que em Micmas, larga sua bandagem, passa o desfiladeiro, aloja-se em Gebá, já Matrene, Gibeá de Saul fogem. Ergue com estríbulo a voz, a filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó pobre Enote. Medimena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém. Glória a Deus. Nós vamos, então, dar a sequência da última vez que preguei nesse capítulo, e eu vou usar a primeira lida que nós temos no texto. Não é muito fácil de entender, porque existe uma menção meia poética, algumas menções que têm um contexto maior que nós precisamos entender. Então eu vou percorrer o texto versículo a versículo, explicando, e assim serve também de treino para você fazer a leitura na sua casa, porque a Bíblia tem uma sequência lógica, tá bem? Muito bem, tendo dito isso, o tema da nossa pregação é: quando a injustiça avança sem freios, o que Deus pode fazer? Vamos fazer uma contextualização breve do que já pregamos na primeira parte desse capítulo. E naquele momento nós falamos que existe injustiça no mundo e que nós, por bem ou por mal, mais cedo ou mais tarde, se não correntemente, passaremos por injustiça de pessoas, por circunstâncias da vida, e todos nós temos uma coisa lá dentro que fala assim: nossa, que injusto, nos gera uma rebeldia. E muitas vezes são coisas que nos doem, nos ferem, nos abatem. E onde está Deus? Onde é que está Deus quando a injustiça reina? Foi isso que nós vimos e concluímos na última pregação, que Deus está sentado no trono.
regendo a história, regendo nações para cumprir juízo sobre outras nações e especificamente trabalhando com o seu povo para trabalhar valores, coisas que ele precisam ser trabalhados, é o que vamos ver na sequência aqui, porque ele rege a história. Nada está por um acaso. Então, quando o ímpio se revolta contra Deus e fala assim, onde o Senhor está? O Senhor está no seu santo trono, regendo a história. Foi isso que nós vimos na última pregação. E agora vamos dar sequência nesse mesmo ponto da injustiça. O que Deus pode fazer? Então, no versículo 20, diz assim, agora, naquele dia, e eu vou fazer aqui uma breve contextualização, que dia é esse que está sendo mencionado na segunda parte do capítulo de Isaías 10? Bom, então nos versos 17 que eu preguei da última vez, diz assim, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, o seu santo como labaredas, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos num só dia. O que está sendo dito aqui? Naquele contexto, nós vimos que Deus levanta a Síria como uma vara de castigo sobre nações, incluindo o seu povo Israel, e que Deus exerce depois um juízo contra a própria Síria. Mas também Deus está usando a Síria como juízo contra Israel. E nesse versículo está falando o seguinte, que a luz de Israel, quer dizer, o brilho da esperança, da prosperidade de Israel, será como fogo. O seu santo como labaredas. Quer dizer, Deus agora não vai ser santo, vai ser juízo para Israel. E que vai consumir as coisas, os pecados, os espinheiros e abrolhos num só dia. Quer dizer, o juízo de Deus sobre Israel. É também uma figura sobre a Síria, mas também sobre Israel. Na sequência, no versículo 18, também consumirá a glória da sua floresta, do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. Quer dizer, o juízo de Deus virá sobre Israel. Quer dizer, vai apagar a glória de Israel. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino será capaz de escrever delas num número, como saberá contar. Então, no versículo 20, quando fala naquele dia, que dia? É o dia em que Deus está usando a Síria para exercer juízo sobre Israel, né? Muito bem. Nós vimos também que a Síria foi conhecida na história como uma nação que, quando conquistava os seus inimigos e outras nações, era tão cruel e eles desenvolveram táticas absurdas de. Eu esqueci no outro domingo, estou esquecendo de novo e tinha me lembrado. De. Quando você machuca. Tortura, exatamente, tortura. Eles são conhecidos com táticas terríveis de tortura, ou seja, uma maldade imensa. Então, tudo isso gera um senso de justiça, né? Por que que uma pessoa, além de conquistar, ainda excede, né, matando crianças, estuprando mulheres e fazendo torturas terríveis? Que tamanha maldade! E isso é o que causa um pouco da injustiça que nós vimos na última pregação. Então, é nesse contexto que começa a segunda parte de Isaías capítulo 10, daquele dia, ou seja, que dia que é esse? O dia que Deus está exercendo juízo sobre o seu povo, especificamente Israel, que é a parte do norte, e a parte do sul ainda não sofreu o peso do juízo de Deus sendo usado pela Síria. Mas nós vamos chegar a isso no final desse capítulo. Muito bem. Tendo dito isto, o que que nós vamos ver nessa segunda parte? O ensino de Deus em meio às injustiças. Porque quando a gente olha nação levantando contra nação, reino contra reino, as injustiças dos países, e se você for olhar hoje em dia nas reportagens, você vai ter inúmeras manchetes, não é? A gente está vendo várias guerras em todos os lugares, e muitas guerras que nem são mencionadas, que são cruéis, porque não compensam ser ditas na mídia, mas a injustiça está reinando, não é? Inclusive no Brasil, de uma forma descarada. E onde Deus está nisso? Quer dizer, Deus usa isso como um meio de ensino. Para quem? Vamos então agora voltar no versículo 20. E acontecerá naquele dia. Que dia? Onde está havendo o juízo de Deus, muitas vezes até injusto, com injustiça por outras coisas, pessoas. E aí o que que acontece? Acontecerá naquele dia que os remanescentes, guardem isso, de Israel, os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, entre aspas, sobrevivido, quer dizer, está recebendo juízo, está sobrevivendo, nunca mais se apoiarão
naquele que os feriu, mas com efeito se apoiarão no Senhor, o Santo de Israel. Muito bem. Israel recebe o juízo. E quando Israel recebe o juízo de Assíria, Israel é praticamente eliminado. A parte do norte de Israel, as 10 tribos, nunca mais torna a ser reino. Extinguiu, acabou. Eles são dispersos sobre todo o mundo. E esses são os que sobreviveram, porque muitos deles morreram, e os que não morreram foram levados para a Síria e para outros lugares, foram misturados com outros povos. E é isso o peso de Deus sobre o povo, o Deus usando a Síria como juízo para Israel, porque Israel se contaminou com outros deuses, prosperou, inclusive, achando que Deus estava com eles, e misturaram Deus com outros povos, achando que estava tudo bem, e Deus levantou vários e vários profetas avisando, inclusive Isaías. E o que o povo fez? De cego, de surdo, de mundo, e continuou fazendo que nada estava acontecendo de errado, e Deus falou assim, até um ponto que Deus falou assim, olha, chega, eu vou entrar em juízo. E Deus usa a Síria para entrar em juízo com Israel, e extermina Israel. Então o povo é disperso. E o que Deus ensina tudo isso ao seu povo? Deus ensina que eles nunca mais se apoiarão em falsos deuses e em falsas nações, porque Israel se apoiava muitas vezes no Egito, por isso que quando a Síria vai cerca Judá, que é a parte do sul, fala assim, olha, não se apoie nos Egito para te ajudar, porque ele é uma cana quebrada, que quando você se apoia, você fura a sua mão. Ou seja, ele é falso. Se você se apoiar no que é falso, você vai se machucar. Então, às vezes, e por muitas vezes na história de Israel, muitos reis pagavam para outras nações para lutar contra os inimigos, ao invés de buscar a Deus. E então, o que Deus está ensinando para o seu povo? Não se apoie em ídolos, não se apoie no dinheiro, não se apoie em outras nações. Dependa de mim. Uma lição que Deus usa quando Deus nos castiga é essa, que nós devemos depender de Deus, confiar em Deus, mesmo que a gente não veja nenhuma saída. Porque quando a gente não vê nenhuma saída, o que a gente faz? A gente vai buscar recursos nas pessoas. Deus fala assim, não vá. Dependa de mim 100%. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus fala e cumpre. E Deus vai fazer isso com Judá. Nós vamos ver no final do capítulo. Deus faz de uma forma extraordinária. É nisso que ele se revela. Muito bem. Olha só. Então, a lição que Deus faz em meio à injustiça que nós recebemos é nos ensinar a apoiar somente em Deus, a depender dele. Que coisa linda. Que coisa linda. Porque a nossa maior dificuldade, uma das nossas maiores dificuldades é essa, de confiar no Senhor. E o Senhor é digno de toda a confiança, de todo louvor, de toda adoração, porque Ele é fiel, Ele é reto, Ele é justo. E a gente, às vezes, tem que aprender isso por meio da dor. E é isso que Deus ensina nesse versículo 20. Vamos prosseguir, então, no versículo 21. E no versículo 21, nós vamos ver a respeito da eleição e predestinação de Deus do seu povo. Vamos ler. Ele fala assim, os remanescentes se converterão ao Deus fortes. Sim, os remanescentes, ou seja, de todo o povo descendente de Abraão que tem a promessa, todos não serão salvos, mesmo sendo da descendência de Abraão. Por quê? Porque o verdadeiro Israel não é da linhagem carnal de Abraão, mas da linhagem espiritual da qual Deus chama, da qual Deus elege. Então, o que é eleição e predestinação? Eleição é quando Deus chama você para ser seu filho. É Ele que te salva, é Ele que te elege, não é nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe antes da fundação do mundo. É o que Jesus vai falar, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. É Deus que nos escolhe. Que coisa linda, que coisa garantida, a garantia que nós temos. Saber que é o Senhor que nos escolhe e nos dá evidência que nos escolheu. E, mesmo sendo escolhido, nós pecamos contra Ele, Ele nos corrige e Ele nos traz de volta. Quem? Todos. O povo de Israel não. Os que Ele elegeu. Isso é eleição. É Deus que nos escolhe. Faça chuva ou faça sol. Se Deus escolheu, você virá. O que é predestinação? Predestinação é o que Deus, como que Deus orquestra sua vida
para o propósito de estar firme e eleito até a sua vinda, para viver com ele na glória. Então Deus orquestra toda a nossa vida com pessoas, circunstâncias, os seus pecados, os seus meios, por onde vai, por onde vem, e ele orquestra tudo. Ele comanda a nossa vida, ele reina na nossa vida. Ele usa todas as coisas para o nosso bem. Então, quando que a gente conhece isso? Quando a gente experimenta Deus na prática. Quando a gente recebe o juízo, o castigo, e a gente começa a entender que eu não devo me apoiar em nada a não ser Deus, e confiar nele, e saber que mesmo que eu sou mais dos miseráveis, ele ainda me chama, ele ainda me sustenta e me traz de volta. Glória a Deus por isso. Então, os remanescentes converterão. E esse converter é realmente se tornar para Deus. Ou seja, antigamente eles estavam corruptos, misturavam com outros povos, mas agora se tornarão para Deus. Versículo 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, que é o que eu disse, ainda que seja como a areia do mar, o remanescente se converterá. Ou seja, não é todo mundo que vai se converter, são os remanescentes, são aqueles que foram eleitos. E estão predestinados, inclusive, a passar por meio de atribulações, de aflições, de perseguição, para que aprendam a depender de Deus. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Meu Deus. Então, hoje, nós, como igreja, igreja do Senhor Jesus, eleitos de Deus, predestinados por Deus, nós vamos passar tribulações. Seja em função do nosso pecado, ou seja em função dos pecados de outros, que receberemos injustiça. Mas o Senhor usa tudo para o nosso bem. E Ele conservará nossas vidas na sua presença. Glória a Deus por isso. E é isso que ele está dizendo aqui. Deus está ensinando sobre a soberania, o governo dele. Deus rege a história, Deus rege as nossas vidas. Nossas vidas estão nas suas mãos. Vai dizer Isaías que o muro das nossas vidas está escrito na sua palma. Tamanho o amor com que ele tem nos amado em Cristo Jesus. Que coisa linda. Muito bem. Seguindo no texto. Os planos de Deus não serão frustrados. Veja só o versículo 23. E aqui ele vai falar quais são os planos que Deus determinou. Quais são os planos que aqui nesse contexto Deus tem dito? Que Deus levantou a Síria para destruir os outros povos em volta dela. Então, a Síria foi destruindo 1, 2, 3, 4 e foi se aproximando de Israel, destruiu Israel e agora ela vai em direção a Judá, a tribo do sul. Então, veja só, porque uma destruição, e essa já determinada, ou seja, Deus usando a Síria para destruir outros povos que também eram idólatras, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda a terra. Ou seja, Deus levanta a Síria, depois vai levantar a Babilônia. Enfim, para vocês verem como Deus está regendo a história. Depois vai levantar a própria Grécia, depois a Roma. Quer dizer, Deus está regendo a história. E é isso que está te falando, que Deus está regendo toda aquela circunstância. Então, quando a gente olha para situações, a gente fica assim, nossa, mas por que isso está acontecendo? Que injusto, fulano isso, fulano aquilo, nação aquilo. Pare e pense, é verdade, tudo isso pode ser até verdade, mas Deus está por trás de tudo isso. É Deus o autor do mal? Não. Mas o fato de Deus tirar a graça sobre dos corações dos homens maus e de reter o mal deles, Deus entrega o coração dos homens a seu bel prazer e é aí que eles escancaram a maldade. É nisso que Deus governa. Deus não opera o mal por meio das nações como se ele fosse o autor do mal, mas Deus tira a sua mão que retém o mal. E aí o mal se propaga. Por exemplo, lembra quando Moisés foi mandado para o faraó e ele disse assim, faraó, deixa meu povo sair? O que o faraó disse? Quem é o Senhor para que eu deixe Israel sair para ir adorar, prestar culto? E fala assim o texto, e Deus endureceu o coração de faraó. O que é o endurecer o coração de faraó? É Deus não agir com graça no coração dele para que ele ouça e obedeça a Deus. Deus tira a sua mão. Aí o que o faraó faz? Faz o mal para o povo, persegue mais. Entendeu? É dessa forma que Deus usa Israel, usa Faraó, para poder manifestar as 10 pragas e livrar o povo. Então é assim que Deus age. Muito bem. E é isso que Deus está fazendo. Deus tira a sua mão de graça sobre a Síria e ela vem propagando o mal. Versículo 24. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu, que habita em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com vara e contra ti levantar seu bastão, à maneira dos egípcios. O que acontece? A Síria veio do norte e veio destruindo as nações, veio destruindo. Imagine,
uma nação se aproximando e destruindo todos os povos. E agora destruiu o reino do norte, que é o reino vizinho. Deus está falando para o povo de Judá: ó, você que mora em Sião, em Jerusalém, não temas, não temas. Qual é o sentimento em nós quando a gente se vê cercado pelo mal e você vê que você é o próximo da lista? Você fica o quê? Aflito, ansioso, com medo, depressivo, e você fica com os joelhos trementes. Deus está falando assim: olha, não se preocupa. É isso que Deus está sendo dito aqui. Versículo 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Ou seja, Deus está usando a Síria para consumir os povos idólatras, incluindo Israel, e depois Deus, inclusive, vai entrar com indignação sobre a própria Síria. Porque ele é a vara que Deus usa e depois Deus castiga a própria Síria. Versículo 26. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo. Contra quem? Contra a Síria. Com a matança de Midian, junto à penha de Oreb, e a sua vara estará sobre o mar, e ele se levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço, jugo será despedaçado por causa da gordura. É isso que Deus está falando aqui, que da mesma forma que a Síria está sendo usado para exercer castigo, esse poder vai ser eliminado. A Síria também vai cair. É isso que Deus está dizendo. E o que está sendo dito nessa parte do capítulo, então, de Isaías? Que o Senhor está regendo nações contra nações. Tudo está diante dos olhos de Deus. E qual que é a aplicação disso para nós? Não precisamos levantar bandeira para ficar lutando pró partido A, pró partido B. A gente não precisa ficar brigando. Não precisa se desgastar. Se você olha e você fala: o senhor está regendo. Ah, Sérgio, eu não posso entrar na política? Se esse fosse o chamado. Mas o papel da igreja não é defender nem lado da esquerda, nem lado da direita. Nossa posição é o reino de Deus. Quando Jesus foi questionado: Jesus, fala com o juiz, fala com meu irmão, para exercer juízo. Jesus falou assim: quem me colocou para o juiz aqui para exercer causa? Jesus não veio para exercer justiça sobre a face da terra. Esse reino não é o nosso reino. Então, como igreja, nós não tomamos posição nem de um lado nem de outro, porque ambos estão errados. Se tirou Jesus, está tudo errado. E nós nunca vamos ter um governo teocrático, onde Deus é o centro. Então, desse mundo aqui, a gente não espera nada. Nossa posição é olhar e orar e interceder: Senhor, tem misericórdia. E que o Senhor ainda permita, como o Paulo fala no Novo Testamento, Senhor, que nós tenhamos liberdade, abençoe os governantes, para que a gente possa ter liberdade de pregar o evangelho. Porque a nossa missão é o reino de Deus. São os valores de Deus, a mente de Deus, é o fim. Nosso propósito como igreja é viver para a glória de Deus, alcançar os perdidos e pregar a salvação e testemunhar a respeito de Cristo. Nossa bandeira não é política, em hipótese alguma. Políticos no púlpito é a corrupção total da igreja. Igrejas inteiras sendo vendidas como moeda de barganha com políticos aqui no Brasil. Uma vergonha. Uma vergonha. É o que acontece. Isso também é justiça. Vamos criticar? Não está no nosso papel de juiz. O Senhor tomará conta dos políticos quanto daqueles pastores e igrejas que estão corruptas. Que o Senhor tenha misericórdia e salve. Mas nosso papel como igreja é focar no reino, é olhar o mundo da perspectiva do reino e viver para a glória de Deus. Glória a Deus por isso. Muito bem. Na sequência do capítulo aqui de Isaías 10, nós vamos ver então o cenário de avanço do mal, destruindo e se aproximando. E ele vai se aproximando. E ele te cerca. E aí, o que você faz? Você fica com frio na barriga. Imagina o estado de Judá. A Síria vem destruindo, destruindo, destruindo. A próxima nação é Judá. E eles mandam um mensageiro e falam assim: ó, Deus me entregou todo mundo, Deus também não vai entregar vocês? Olha só que afronta. Então, nessa passagem agora, nós vamos ver aqui nos versículos que, quando essas menções desses nomes de cidades e lugares,
nada mais é que ele falando o avanço da Síria vindo do norte até chegar próximo de Judá. Então ele fala no versículo 28, a Síria vem, tá vendo? A Aiate passa por Migron e em Micmas, larga a sua bagagem. Depois 29, passa pelo desfiladeiro, a loja em Gebá, já em Ramat Treme, GBA de Sulfode, ou seja, as pessoas estão vendo chegar e também estão fugindo também. Ergue com o estríbulo a voz, ó filha de Galim, ouve aí, o pobre Anatote, Madmena se dispersa, os moradores de Gebi fogem para salvar-se, ele vindo, está se aproximando. Nesse mesmo dia, a Síria, Pará e Nob, agitará o seu punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém, ou seja, está ali, olhando já para os montes de Jerusalém, certo? Tipo assim, a, a, mexendo no seu punho e dizendo assim, agora você é o próximo, a próxima vítima. Muito bem. O que nós fazemos quando Deus permite com que nós fiquemos num desespero e vendo o mal avançar? Esse mal pode ser injustiça de pessoas, mas pode ser uma doença. Por exemplo, um câncer que vai crescendo, crescendo, você vai fazendo quimioterapia, tratamento, de repente você está na cama e ali você vai ficando doente, doente. E aí, o que nós fazemos? Qual que é o nosso sentimento? Quando o seu dinheiro está acabando e vai acabando e vai acabando e está acabando e vai acabar, e aí, o que você faz? Quando você perde o seu emprego e precisa pagar a conta e às vezes a conta está chegando, e aí, o que você faz? Quando a maldade vai chegando e vai cercando, isso não nos dá um frio na barriga? Com certeza. Com certeza. Às vezes por injustiça, às vezes por ocasião da vida. É isso que nós vemos aqui. Onde está Deus? O que Deus pode fazer? Vamos ver o que Deus faz. A salvação que nos revela o grande Deus que nós temos. Nós só conhecemos a grandiosidade do poder de Deus quando nós passamos por situações difíceis. Versículo 33. Olha só como é que Deus reage. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores do alto, fortes serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará o ferro e as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. O que Deus faz com o seu servo? O seu servo ele livra. Aquele servo que é de coração duro, que não ouve ao Senhor, esse sofrerá a pena, que foi Israel. Sofreu, teve o castigo de Deus, foi disperso, se machucou, perdeu família, realmente entra no colapso para poder aprender o quê? Aprender a depender de Deus e se apoiar em Deus. Mas Judá, que ainda permaneceu fiel em partes por causa do rei Ezequias, a este o Senhor disse: não, Senaqueribe, você destruiu todas as nações em volta, mas Judá, que é um pontinho de nada ali, porque ele já tinha conquistado tudo em volta, você não vai entrar em Jerusalém. E não entrou. E como é que Deus fez? Foi com o exército? Foi com cavalos? Foi com outras nações? Não, não foi. Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados assírios. Eles colocaram a viola no saco e voltaram para a Síria. Quando que Israel, Judá, poderia experimentar tamanha salvação? Como? Somente passando pela grande tribulação. Como que Cedraque, Mesaque e Abednego ia ver o quarto homem de branco no meio da fornalha? Estando no meio da fornalha, entrando no fogo. Como é que nós conhecemos o grandioso Deus que temos? Quando Deus nos permite passar pelas aflições, pelas injustiças da vida. E é por isso que eu quero que você olhe de hoje em diante as dificuldades dentro da perspectiva de Deus. Glória a Deus por essa aflição, por essa dor, por essa doença, por essa falta de dinheiro, por qualquer coisa que seja de ruim. O Senhor reina. E o Senhor se revela para nós, para que confiemos nele e para que nós vejamos com os nossos próprios olhos a grande salvação que Deus nos dá. Ah, Sérgio, mas eu tive um doente e ele estava na cama, ele era crente e faleceu.
Meu irmão, minha irmã, foi para a glória. A morte não é nossa derrota. Deus pode curar, pode. E faz, e continua fazendo. E nós oramos muitas vezes por isso. Mas muitas vezes Deus decide levar. Isso é uma derrota para o crente? De maneira nenhuma. E em outras tantas circunstâncias, o Senhor velará por ti. Tem um hino que fala, Deus velará por ti. Deus vela pelos seus. Por isso que vale a pena ser fiel ao Senhor. Porque se não for fiel, castigo virá. Mas, meu irmão, minha irmã, se você estiver fiel na presença de Deus, você pode ficar seguro. Por menos a gente treme, porque quando você vê realmente o mal, realmente nos abate. Mas quando você começa a olhar para a palavra de Deus, nosso Senhor é vivo. Ele não morreu na cruz, ele ressuscitou. E quando ele fala aqui no versículo 33, que ele fala assim, cortará os ramos com violência, as árvores do alto porte serão derribadas, significa que a altivez da Síria, né, a ostentação da glória, é como árvores altaneiras com forte líbanos que são cortados, né, que representa o orgulho do homem. E quando o orgulho do homem é abatido, é aí que vem a promessa de Jesus, porque do broto virá Jesus Cristo, que é a promessa no próprio Isaías, que serão derribadas todo o orgulho do homem, e da onde virá a salvação? Virá quando o homem está batido, então vem a esperança da promessa em Cristo Jesus, que vem da raiz de Davi, né? De Jessé, que ele que brota. Porque tudo isso só pode ser verdade por causa de Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Por isso que hoje nós devemos adorar o Senhor Jesus, porque a nossa confiança está nele. Nossa vida está nas suas mãos, ele reina, ele governa. Mesmo que as pessoas digam, cadê a igreja? Onde estamos? Nós estamos unidos a Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus e ele nos elegeu e estamos nas suas mãos e ele usa todas as coisas para o nosso bem. Nós podemos o adorar e bendizer porque nós estamos seguros, habitando no esconderijo do Altíssimo. É a sombra do Onipotente descansará. Amém? Free audio post. Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória e salvação. Deus está te ouvir falar. Isso está te ouvir falar, Senhor. Fala ao meu Jesus no meu coração. Meu coração. Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe.